Fala galera impactados, sejam bem-vindos a mais um episódio hoje. Hoje tá incrível, tá? Um bate-papo excelente. Estamos aqui com um homem de Deus, mestre no assunto, top. E aí, Gilberto? Como é que tá, já? Tudo Apresentar certinho? nosso amigo, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Graças a Deus, né? Como E já se- aprendemos aqui, já chegamos aqui, batendo um papo. Já estamos secando tudo que ele tem de bom. Já É uma aproveitamos fonte- um pouco aqui, né? É uma fonte, o homem é uma fonte, hein? Muito bom, gente. Gente, quem tá com a gente hoje é o pastor Elvis Breve, pós-graduado em filosofia, pastor da Advex São Gonçalo, mestre em relacionamento, formado em direito, formado em terapia sistêmica familiar. Gente, o homem é fera. Pastor Elvis Breve, obrigado, pastor, pelo carinho. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Creio que vai ser um tempo de qualidade e pessoal aí que está casado, está solteiro, está encalhado, vai ser bom para todo mundo. Aí, ó. O homem já deixou Olha um aí. recado aí. Quem tiver encalhado. Vai ter uma chave que vão vir aí, não vai? Eu creio. Não, você sabe que encalhado não é a pessoa que não casou, né? Encalhado é quem casou e está na prova agora. Eita. Pensando, casei errado, né? Eita, Que na verdade eu não acredito nesse negócio que alguém tenha casado errado, não. Mas o solteiro, ele não é o encalhado, ele é o que ainda dá tempo de escolher certo, né? É sim, verdade. sim, é verdade. O senhor já começou com uma chave aí. Então não existe esse negócio de caso certo, caso errado? Pra mim, não. Ih, rapaz. Mas Polêmica aí. não tem muito essa questão de, olha, você ora para escolher a pessoa certa. Você tem que orar muito para escolher a pessoa certa. Então isso é um jargão de que vem lá do passado? Como é que A funciona? pessoa certa pra mim é subjetivo, porque, por exemplo, o que pra um a pessoa errada, pro outro é a pessoa certa. Eu, por exemplo, eu liderei jovem, né? A gente estava conversando aqui antes de começar. Eu liderei jovem durante muitos anos da minha vida. E uma menina, ela me procurou dizendo assim, pastor, eu tô querendo desmanchar o namoro com fulano. Só que o cara era gente boa, todo mundo na igreja gostava do cara, tipo... É aquele negócio que todo pai falaria assim, que eu quero que minha filha se case com esse cara. Cara envolvido na obra, o cara gente boa, o cara educado, o cara parceiro, um papo maneiro. Só que qual era o problema? É que ela reclamava que ele falava assim com ela, oi meu amorzinho, você é meu amorzinho. Ela fala, pô pastor, fala igual homem, pastor. Eu falei, não cara, porque ele tá apaixonado. Eu falei, mas eu não gosto, pastor, tudo Aí tá, aí eu falei, tá bom, mas o que? Pastor, todo mês, aniversário, ele me dá um buquê de flores. Eu falei, mas qual o problema? Ela falou, pastor, me dá um objeto, flor, no outro dia tá murcho. Me dá um negócio que vai durar. Pastor, eu chego no pátio da igreja, ele não deixa eu sair do carro. Ele tem que dar a volta, abrir a porta do carro para eu sair. Eita. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, minha filha, se eu fosse uma mulher e namorasse um cara que abre a porta do carro para mim, porque ela achava que as meninas da igreja, né, ficavam olhando para ela, tipo, ela ficava com vergonha, né? Ficava com Ou se vergonha. fosse eu ia sair do carro assim, ó. E que morram de inveja, né? Eu falei pra ela, não, tudo bem, eu vou orar a Deus pra ele te dar um cara que não vai te dar flor, ele vai te dar capim, porque vai murchar mesmo, né? Te dar um cara que vai gritar com você, vambora, entra logo no carro aí, vambora, né? Nem carro ele vai ter, pra não ter problema, né? Vocês vão vir de ônibus pra igreja, né? E um cara porque assim, tem mulher que se o cara falar, vambora, não sei o que, ela, ai, que homão, tá entendendo? Meu Deus. Então, para as mulheres, para as meninas, o que era o cara certo, para ela não era o cara certo. Então, você vê que quando Jacó, ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, chegou lá, o sogro dele deu Lia para ele, né? E aí ele se decepcionou, porque na verdade ele estava achando que ia casar com Raquel e, no entanto, casou com Lia. Agora, eu acredito que a pessoa, quando ela se casa, ela idealizou uma pessoa, chegou lá e descobriu que não era aquilo, né? E aí Jacó trabalhou por mais 7 anos para se casar com Raquel, ou seja, para se casar com a mulher que ele idealizou, porque a que ele tinha casado não era. Então a gente fazendo tipo uma analogia, né? A gente às vezes se casa com a pessoa e quando se casa a gente descobre que não era aquilo. Mas aí os 7 anos que ele trabalhou para conquistar a Raquel, para se casar com a Raquel, se passaram como se fossem poucos dias. Então não adianta, você vai se casar com uma pessoa e você vai achar que
que em todos os pontos ela é de um jeito, mas depois que casa, no convívio, não tem jeito, você vai perceber que não era a Raquel, era a Lia. Ou seja, tem que trabalhar mais Você tem que trabalhar anos ali. E quem trabalhou foi quem? Foi o homem. É verdade. Se o cara é o sacerdote, se o cara souber tratar uma mulher, não tem jeito. Ela vai, sabe, ele vai conseguir ali trazer aquela mulher pro relacionamento. Então não existe a pessoa certa. Não. Não existe aquele negócio, vou orar, o Senhor vai falar comigo, vou sair na rua, vou orar, o Senhor vai pedir um que é um homem de camisa preta, com letras vermelhas, cor de abóbora, vou chegar na rua e vou encontrar. Então isso é... Não, eu penso assim, você tem que tentar encontrar no outro as coisas que as suas preferências, entendeu? Então a primeira coisa que você olha, você fala, poxa, gostei, né, da aparência, porque não adianta. Se o cara quer casar com uma mulher morena, pra que ele vai casar com a loura? Depois não pode reclamar. Né? Ele falou, não, eu gosto de morena, então o cara vai procurar uma morena, tá, primeiro. Segundo ponto, eu gosto de uma mulher que, sei lá, que gosta de estudar, uma mulher que sei lá, quer fazer faculdade, quer fazer pós-graduação, eu quero uma mulher que o cara gosta de estudar também, uma mulher que vai estudar junto comigo, não sei, né? Tô dando um exemplo. Sim. A mulher, eu quero um cara assim, então eu acho que quando você começa a namorar, você tem que já pensar no casamento. Então, é para casar? Quem é essa pessoa? Ela tem compromisso na igreja, ela é envolvida com as coisas de Deus, então a pessoa tem que realmente colocar ali o que ela espera da pessoa. Depois que casa, é lógico que no relacionamento as pessoas revelam mais quem elas são, né? É uma coisa você ver na sua casa e a menina viver lá na casa dela. E quando você começa a se relacionar, morar junto, é que você vai começar a ver os traumas que ela viveu na família dela de origem, né? Isso vai começar a se intensificar dentro do relacionamento quando estiver morando junto, né? Tem coisas que não adianta. Você está namorando, não vai aparecer ali. Então, assim, não é que a pessoa não possa orar. Não, ela pode orar. Mas quem escolhe sou eu, não adianta. Então, essa questão de profecia... De repente, acredito, pelo que o senhor está falando, existe a pessoa certa para cada pessoa, né? De acordo com o que eu busco, do que a outra pessoa busca. É o que eu idealizei no meu coração, entendeu? Sim. Agora, assim, ó, por exemplo, profecia. Você acredita que Deus pode usar alguém para falar com uma pessoa? Olha, fulano é para você. Creio, mas não é uma regra. Eu acredito que é uma exceção. Tem vários testemunhos aí de gente falando, Deus falou que era fulana, que um dia eu estaria na igreja, a pessoa ia entrar com um turbante na cabeça. Já ouvi, realmente foi Deus. Mas a gente não pode pegar isso como uma regra, né? Porque Deus, você vê, Deus fez Adão apagar, quando ele acordou, Eva estava pronta. Então ele não pôde escolher. Ou é tu, ou é tu. Ou é Eva, ou é Eva. E aí, você sabe, quando teve o problema lá no jardim, aí Adão falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi nada, eu estava aqui na moral, maneirão aqui. Tinha problema nenhum. Tava de boa. Foi o Senhor que colocou, entendeu? Então a gente quer usar Deus para justificar as nossas escolhas. Porque a gente acha assim, se Deus usar alguém para falar comigo, que eu tenho que me casar com fulana, então vai dar certo pro resto da vida. A gente não vai brigar, ela não vai se voltar contra as minhas ideias, ela não vai ter traição, não vai ter divórcio. A gente acha que só porque Deus falou, então a gente quer usar Deus para justificar as nossas escolhas. Né? Isso aí. Pastor, falando assim, o senhor fala muito para casais, né? A gente acompanha o senhor assim, também no Instagram, muito legal, muito bom, muito bacana. Como é que começou isso? Como começou isso? Porque no início o senhor era muito chamado para falar para jovens, para adolescentes. Isso. Essa transição para sair dos jovens para os adolescentes, para falar para casais, como que foi isso? Eu já era casado? Como é que funcionou essa transição? Você falou agora, eu esqueci lá no carro de trazer, né, os meus livros aqui para mostrar. Porque foi assim, eu lancei o primeiro livro foi Pra Que Namorar? Porque eu ainda não falava para casais, eu falava para solteiros. E aí eu dava um seminário de namoro chamado DNA do Namoro Cristão, que aí nasceu esse livro, né? E quando eu falava nesse seminário, eu dizia o seguinte, que Deus não inventou o namoro, Deus inventou o casamento. Tanto que ele, quando Adão acorda, Deus fala assim, crescer e multiplicar. O que Deus está falando no original, no hebraico? Vai lá e pega a Eva. Isso aí. Você vê lá. Não é o que Deus está falando? Verdade. Deus falou, vai lá e namora a Eva.
fica aqui com ela no jardim namorando por 1 ano, daqui 1 ano volto e faço o casamento de você. Não, Deus falou, crescer era casamento. E Deus diz assim, ó, a Bíblia fala assim, quando você encontra uma namorada, você encontra algo excelente? Não. Quando você encontra a sua esposa. Então é por isso que eu digo, tem muita gente errando porque enquanto ela está procurando uma namorada, Deus quer que ela encontre uma esposa, que ele encontre uma esposa. E aí eu falava muito sobre isso. Você tem que pensar em casamento. Você não vai namorar? Vai namorar. Mas se eu namoro com alguém, eu já tenho que namorar entendendo. Eu quero me casar com essa pessoa. Se não existe esse sentimento, essa expectativa, então você está pecando. Você está passando um tempo com a pessoa. E aí, o que aconteceu? Às vezes o líder de família, o líder de casais estava lá participando, ou o pastor da igreja, e eu falava muito de casamento no seminário de namoro. Mais de casamento do que de propriamente de namoro. E aí eu, pô, esse cara fala para casais. Você fala para casais? Eu falo, falo. E aí começou esse negócio. Falava para jovem, falava o seminário de namoro e também falava para os casais. Aí nasceu o livro Casamento à Prova de Divórcio. Aí quando eu lancei esse livro, aí que a coisa começou, né? Lança aqui na igreja. Aí começou a intensificar mais a questão de casais. E acabou que as pessoas pararam de me convidar para falar para solteiros, né? A coisa foi diminuindo e o de casais foi aumentando. Aí eu lancei o livro Em Briga de Marido e Mulher, Eu Meto a Minha Colher. E aí a coisa foi intensificando, né? Hoje eu falo muito mais para casais do que para solteiros. Isso quando começou, já era casado? O quê? O seminário de namoro ou de casamento? De namoro e de casamento, como é que foi isso? Porque o de namoro, eu comecei, a falar de namoro, eu era solteiro. Depois eu casei e continuei falando pros solteiros, né? Uhum. E quando eu falei para casado, já era casado, né? Porque acho que ninguém chama ninguém para falar casado que difícil, não é casado, né? Pastor, a questão, existe uma idade certa para namorar? Existe uma idade certa? E outra coisa, a Bíblia fala em alguma vez, algum texto sobre namoro, ou a Bíblia não relata de maneira nenhuma sobre namoro, só noivado e casamento? Vamos lá, a questão da idade. Uhum. Se eu não responder a segunda, você me lembra. Tá, ok. É o seguinte, a idade para namorar depende. Minha filha, lá para os 25. Eu tava pensando 40 na minha. Na sua? É. Não, porque eu não sei se você sabe, né? Minha filha, assim, quando ela tiver, os meninos começarem a interessar por ela vai falar, pai, por que todo menino na igreja que gosta de mim morre? Eu falo, não sei. Deve ser porque Morre você tem some, um som da arca, né? Que eu coloco um som da arca nela, quem tocar morre, né? Mas assim, eu penso que conforme o tempo vai passando, as pessoas estão namorando cada vez mais cedo, né? E a pessoa tem que pensar assim, eu quero me casar com quantos anos? Porque tem gente que fala, não, eu vou me casar depois que eu terminar minha faculdade, depois que minha vida financeira tiver, né, que estabilizar. E aí mas aí com quantos anos você acha que isso tudo vai acontecer? Aí a pessoa pensa, até terminar a faculdade, até um estágio, não sei o quê, lá para os 25. Aí a pessoa vai começar a namorar com 16, ela vai ficar dos 16 aos 25 fazendo o quê? Falando em línguas? Vai ter até variação de língua, mas é língua esquisita, né? Você entende? Então a pessoa tem que fazer um planejamento, porque, sei lá, as pessoas vivem num desespero tão grande, né? De beijar na boca. E hoje é até mais cedo, né, pastor? Não, muito mais cedo. Ver adolescente aí com 13 anos namorando. Já namorando. Porque assim, a pessoa ela tem a ideia de que namorar é beijar na boca. Porque a pessoa fala assim, quanto tempo a pessoa tem que namorar para casar? Falar, 10 anos, 8 anos, 5 anos. Isso tudo, se você entender o que é namoro. Porque o namoro não é beijar na boca. Né? As pessoas acham que namorar é um ficar cuspindo na boca do outro, né? Porque quando beija, você sabe, né? Que um cospe na boca do outro, né? Não é óleo ungido, é cuspe mesmo. E aí a pessoa beija, irmão, você sabe, né? Beija, não acende embaixo, acende tudo, né? Vira uma árvore de Natal. Gostou. E aí a pessoa acha que namorar é beijar na boca. Por exemplo, às vezes no retiro, o pastor fala assim, quem tá namorando não vai beijar, quem tá namorando não vai namorar aqui no retiro e tal. E aí a pessoa fica às vezes 3, 4 dias no retiro sem beijar. Quando ela sai dali, o que ela vai fazer? Vamos namorar. Porque ela ficou junto no retiro, eles bateram papo, eles almoçaram junto, eles jantaram junto, cultuaram junto, deram a mão, passearam, fizeram piquenique, eles não namoraram, porque não beijaram. Então eles acham que namorar é beijar. Então se você namora por 4 anos, Elvio, não pode, é muito tempo, 5 anos,
Desde que você entenda o que é namorar. Namorar é relacionamento, não é ficar beijando, cuspindo na boca do outro, entendeu? Não que você não possa beijar. Por exemplo, tem gente que fala de corte, que a pessoa fica naquele período tinha e não muito beija. isso, né? Você é a favor de corte? Cara, não sou muito não. Não sou muito não, porque eu acho que no período do namoro a pessoa tem que beijar mesmo, tem que sentir o outro mesmo. Sabe? Tem que sentir se o outro porque... Até porque hoje em dia tá complicado, isso aí, né? Complicado, irmão. Aí, Hoje em dia... Qual é o período que deveria ser testado a questão da atração física? É o namoro? É o noivado? Porque, na verdade, é um resultado. Se você casar com uma mulher fria, né? Ou um cara frio, que não é chegado na questão do sexo, do mistério, né? Como que faz? Tem muito isso. Tem. Ó, eu acho assim, ó, tem que sentir no namoro, irmão. Se o cara, mano, porque assim, ó, eu vou falar, o cara, ele no namoro, a menina tem que sentir que se ela deixar, vai de ralo, entendeu? Se ela deixar, o negócio vai. Porque a mulher, ela tem um controle maior do que o homem. O homem tem o instinto animal, né? O homem é o tigrão, né? É um animal. É um animal invertebral. Agora, a mulher, ela já tem mais uma segurança. Depende da mulher também, né? Mas assim, então ela tem que sentir que se ela não segurar, a coisa vai dar ruim. Entende? Sim, sim. Agora é aquilo. O casal tem que entender que não dá pra namorar em lugar que não tem ninguém vendo. Entendeu? Ah, vem aqui pra casa, meus pais não estão em casa. Ele falou, não, mas Jesus tá aí. Não vou aí não, entendeu? E aí segurar essa onda. E é o que eu tô falando, a pessoa, ela quer namorar por 4, 5, 6 anos, namorando como a gente entende o que é namoro, a juventude entende o que é namoro, aí vai dar ruim, entendeu? Entendi. E, então acho que a idade é isso. Tem gente que casou, por exemplo, meu pai e minha mãe se casaram com 16 anos, os dois, né? Então, assim, eu quero me casar daqui 2 anos. Começa a arrumar um namorado agora, porque Deus fala assim, deixará amor de pai e mãe, irá se unir à tua esposa. Deixar amor de pai e mãe fala de independência financeira. Então, tem gente que o menino não tá nem trabalhando e quer namorar. Imagina, o cara vem pedir pra namorar minha filha, eu quero namorar sua filha aí, pastor. Fala, você é maluco? Já tá com Quer morrer? Casamento marcado, né? Não, aí tá trabalhando? Não, tô entregando uns currículos aí. Então vaza. Entendeu? É questão profissional, pastor. Eu acho que, no mínimo, uma pessoa que quer, né, um relacionamento, quer investir nisso para um noivado, para um casamento, no mínimo é uma questão de uma profissão, né, pastor? Mais simples que seja, né? Isso aí é o que eu falo. O homem tem que ter um destino profissional. Ele não precisa ter faculdade, ele não precisa ser um engenheiro, não precisa nada disso. Só ter um destino profissional. Porque eu acho que a melhor coisa é o cara ter uma profissão do que ele ser, por exemplo, um gerentão de uma multinacional. O cara perdeu o emprego ali, qual é uma outra grande empresa que vai dar um cargo desse para ele? Entende? Aí o cara fica depois vendido. O que eu vou fazer da minha vida agora? Porque ele tinha um excelente emprego, perdeu e agora não tem um destino profissional. Agora, o cara, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui, o cara é pedreiro. O cara é padeiro. Imagina, o cara é pedreiro. Quanta gente aí precisando fazer uma obra. Quanta gente precisa levantar um muro, fazer uma reforma, né, embolsar uma casa, sei lá. Quanta gente. Olha o universo de oportunidade que o cara tem. Então o cara... o que eu vou fazer para sustentar minha família? Eu sou pedreiro. Vou sair por aí, vou ligar para um monte de amigo, me indica uma obra. Preciso... O cara que é padeiro, o cara tá desempregado. Quantas padarias aqui não existe para o cara pedir um emprego? E principalmente o cara chega lá e fala, sou padeiro, sirvo o pão da vida, pronto, ganhou um emprego. Entendeu? Agora o cara não tem emprego, o que ele vai fazer? Vai sair distribuindo currículo porque o cara não tem um destino profissional, entende? Então eu não falo, quando eu falo independência financeira, não é do cara ser rico. É isso que você falou, o cara tem uma independência. Agora você fez uma outra pergunta, a questão da idade e a outra? A questão é se existe algum... Acho que o pastor até respondeu que não tem na Bíblia namoro, casamento, né? Ah, é. Não tem, mas você vê que os caras já chegavam já praticamente... Desde novinho, né? Desde cedo, né? Tem a questão do próprio José, né? Que já tinha um contrato ali, né? Com a Maria. Sim, seria um noivado. Não sei, né? Mas o namoro não tem na Bíblia, né? Você vê que... O namoro é mais novo, né? Você vê que a bichinha era virgem, né, cara? A bichinha era virgem. Meu Deus. E depois ele casou e só depois que Jesus nasceu, né? Porque José não conheceu Maria até que teve seu filho Jesus, né?
conhecer ali é de coabitar sexualmente, né? Se é um tempo atual hoje, talvez alguém aproveitaria a situação dela, já tá grávida, já tá grávida mesmo, né? Mas o Senhor Vou falou, ali. não toque nela, José. Princípio, É um né? tempo mais... um pouco diferente, né? Muita coisa. Hoje em dia o negócio tá mais complicado. Verdade. Pastor, o senhor Complicado que todo é, esse sentido. o senhor que é mestre em relacionamento, o senhor lida com muitas coisas e muito mais preparado do que nós. Esses dias, ao virar o ano, né, fui dar um feliz ano novo e como é que foi com a família? Eu entrando no carro pra ir na casa do sogrão lá e da sogra pra almoçar, o vizinho passou, falou, foi tudo bem. Foi tudo bem sim, a virada de ano foi tudo bem. Tá tudo bem porque é eu cá e ela lá. O relacionamento fica até mais duradouro. Ela mora na casa dela e eu moro na minha casa. O que o senhor acha dessa situação mais moderna do casamento aí, tentando deturbar uma questão que Deus criou e Satanás vem tirando proveito dessa situação? Isso não existe, né? Isso não existe. Ela morar na casa dela e morar na casa dele. É um conceito novo que é realmente para... É o conceito do diabo, né, cara? Isso não existe. Eu, por exemplo, assim, hoje tá cada vez mais difícil eu viajar, né? Então a pessoa fala assim, Elvis, como é que você faz para você... Como que a gente faz? Porque eu respondo perguntas lá no Instagram direto, né? Então, como que a gente faz para não cair na rotina? Né? Eu falei, cara, eu sou o contrário. Eu faço de tudo para não sair da minha rotina. Né? Porque qual é a minha rotina? É acordar lá com a minha família, a gente toma café junto, eu almoço com minha família, levo minha filha na escola, vou buscar minha filha. Geralmente eu consigo buscá-la na escola, porque geralmente eu prego aqui no Rio, a maioria das vezes. Então pego ela na escola às 5 horas, deixo em casa e pego o carro e saio para pregar. E aí quando eu estou viajando é que quebra essa rotina. Porque se deixar, a minha escolha é ficar 24 horas com a minha família, 7 vezes por semana, 7 dias na semana, entende? Então eu amo estar com a minha família, eu amo estar com minha esposa, eu amo me relacionar com a minha família, entende? E às vezes os caras dão graças a Deus quando tem uma viagem para pregar, quando tem uma viagem para ficar 7 dias, 10 dias fora, vou ficar 10 dias longe de casa, e para mim é um tormento, entendeu? Então o cara falar que a mulher vai viver na casa dela e ele na dele, e que o relacionamento dura mais, não, é complicado. É até contra a palavra, né? Que Paulo fala até para a questão de um propósito que não fique por muito tempo afastado, né? Então não tem como ser saudável uma coisa dessa, né, pastor? Isso não existe. Verdade. E engraçado foi a cara da minha mulher que estava do lado. Que a gente pergunta por educação e final de ano, não sei o que. Sabe por quê? O casamento, cara, assim, as pessoas elas não fazem ideia, né, do propósito do casamento. Porque Paulo, em Efésios 5, ele narra ali o casamento, né? Quem é o homem e quem é a mulher. Ele fala, o homem, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da esposa. Então, o homem ali, não é uma interpretação não, é literal. Ele está dizendo que ali o homem no casamento é Cristo e a mulher é a igreja. Por isso que ele fala que o homem tem que dar a vida pela mulher, como Jesus deu a vida pela igreja. E a mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. Porque ela é a igreja e o marido é Cristo. É o que eu costumo dizer. Se eu no meu casamento entender quem eu sou e viver isso, Cristo sendo Cristo no casamento, minha filha vai amar Jesus. Se minha mulher for à igreja, minha filha não vai abandonar a igreja. Porque tem um apontamento profético, né? Aí quando chega no verso 31, Paulo fala assim, deixará o homem pai e mãe, irá se unir a tua esposa, e assim como o Senhor falou lá em Gênesis 2:24, né? E ambos serão uma só carne. Aí no 32 ele fala assim, grande é esse mistério, me refiro a Cristo e à igreja. O que ele está dizendo? Que o casamento aponta profeticamente para o casamento de Cristo com a igreja. O nosso casamento está dizendo assim, ó, Jesus vem aí para se casar com a sua noiva. Entendeu? Então por isso que eu tenho que ser Jesus e a minha mulher a igreja. Porque isso no mundo espiritual está dizendo para minha filha assim, ó, Jesus vem aí se casar com a sua igreja. Isso está dizendo para o mundo, Jesus vem se casar com a igreja. Mas o mundo não sabe disso. Mas o mundo também não sabia que o cordeiro que era sacrificado no altar, ele tinha que ser sem mancha, sem defeito. Os sacerdotes sabiam por quê? Não, porque esse cordeiro apontava profeticamente para o cordeiro pascual que era Jesus. No mundo espiritual, alguma coisa estava sendo dita ali.
E o casamento é a mesma coisa. A gente está anunciando com o nosso casamento, se eu sou Jesus e minha mulher é a igreja, a gente está falando no mundo espiritual, Jesus vem se casar com a sua igreja. É a mesma coisa quando Jesus fala assim, Pai, que eles, a igreja, sejam um, como eu e o Senhor somos um. Porque quando eles forem um, como eu e o Senhor somos um, o mundo vai acreditar que o Senhor me enviou. Então por que você chega numa igrejinha que o som é horrível, o louvor é todo desafinado, o pastor fala mais em língua do que em português, faz o apelo e se converte um monte de gente? Por causa da unidade da igreja. O que faz o mundo acreditar que o Pai enviou Jesus não é a eloquência do pregador, nem a excelência do louvor, é a unidade da igreja. Então, no mundo espiritual, no invisível, tem alguma coisa clamando ali, entende? E aí, Jesus, ele vive em um lugar e a noiva dele vive em outra? Não, ele mora dentro dela. Então, o homem tem que entender que ele mora dentro da mulher, a mulher mora dentro dele, entendeu? Se mistura, é uma só carne. Então, como que minha mulher vai viver na casa dela e eu vou viver na minha e dizer que isso é bom? Isso não é bom. É que eles não entenderam o que é o casamento e não estão preparados para viver essa unidade, né? A profundidade dessa unidade. Isso entrou num tema muito interessante, né? A questão de Cristo e a igreja, o casamento apontando para isso, né? A gente falando um pouco sobre a questão de santidade e no casamento e santidade. Eu entendo que é uma coisa só, né? O casamento ele é santo, né? Só que a gente vê algumas pessoas exagerando. Igual o senhor fala muito abertamente, né, sobre questões de casamento. Só que a gente vê hoje em dia algumas igrejas, algumas pessoas mistificando e pontuando o que pode, o que não pode, o que é santo, o que não é santo no casamento. E havendo alguns exageros sobre questão do sexo, sobre até mesmo a questão de quantas vezes pode fazer, quantas não pode fazer. Como é que a gente consegue combater essas coisas? Que é tenso, né? Ontem nesse encontro de casais, lá em São Pedro da Aldeia, né, na igreja Ives lá, cara, fizeram uma pergunta dessa, falaram assim, quantas vezes tem que ter na semana, né? E se a gente faz pouco, né? Se isso está errado, se isso é pecado ou não. Assim, a quantidade depende de cada casal, né? Porque às vezes o casal faz pouco porque o homem deseja pouco e a mulher deseja pouco. Agora, o complicado é quando o homem deseja muito e a mulher deseja pouco. Ou a mulher deseja muito e o homem deseja pouco. Alguém está sofrendo, né? Nessa relação. Agora, dentro de 4 paredes, pode tudo? Cara, esse pode tudo é muito complicado, sabe por quê? Porque todos nós sofremos uma influência pornográfica. Todos nós. Por exemplo, eu me converti na Assembleia de Deus com 13 anos. E aos 13 anos, eu já havia recebido influência pornográfica por parte do meu irmão, dos meus primos. Por exemplo, quantas vezes eu peguei revista revista pornográfica, né, no guarda-roupa do meu irmão, que era o mesmo que o meu, né, ali escondido. Na época era Playboy, né? Então quantas vezes eu peguei? E sendo ali menos de 13 anos de idade. E aí o que acontece? Por exemplo, me perguntaram assim uma vez, um cara me perguntou lá no Instagram, pastor, eu posso ejacular no rosto da minha esposa? Aí eu falei, cara, você quer fazer isso com a sua esposa porque você a ama? Você quer fazer isso porque vai dar prazer para ela? Ou você está fazendo isso por uma influência pornográfica? Entende? Então, dentro de 4 paredes, a gente tem que fazer essa pergunta. Eu estou fazendo isso porque eu estou sendo levado a fazer isso porque está fluindo aqui? Ou porque eu vi isso em um vídeo? Ou alguém me mandou esse vídeo e esse negócio ficou na minha cabeça e eu quero fazer? Porque eu participava de um programa, de um debate, de uma rádio, de uma TV evangélica, né? Da TV Boas Novas. E o diretor do programa que eu participava, ele não era crente. Porque esses profissionais, às vezes, não tem um profissional, né, que é crente. Às vezes o cara pega de outra TV, de outras TVs, né? Outras emissoras. Aí, esse cara, ele era diretor de um programa de canal adulto. E ele falou, Elvis, e teve um debate sobre esse assunto, sobre pornografia e tal. Ele falou, Elvis, tava ouvindo vocês debatendo aí, e deixa eu te falar um negócio que vai acrescentar quando você for falar sobre esse assunto. Como que funciona lá muitas vezes? Eles pegam o cara que vai fazer a cena com a mulher e eles já gravam o cara ejaculando na mulher.
Entendeu? Logo de início ele grava. Aí o que o cara faz? A mulher vai tomar um banho, vai relaxar. O cara vai tomar um banho e vai relaxar. Aí depois de 1 hora, depois de um tempo, eles voltam e gravam a cena como se fosse a anterior, entendeu? Aí o cara fica ali 1 hora. Não é possível, esse cara é poderosão. Mas não é, porque antes ele já pulou. E aí o cara fica com aquele negócio na cabeça. Caramba, a mulher plantou bananeira, a mulher não sei o quê. Vai ver quanto a mulher tá ganhando pra fazer aquilo tudo que ela ganhou. O cara não faz nenhum pix pra mulher, quer que a mulher fique plantando bananeira. Tá entendendo? Então, assim, ó, se a gente for pegar a realidade do mundo da pornografia e trazer pra dentro do nosso quarto, bom, a gente tem que entender. O nosso quarto, a nossa cama é um altar. Então você tem que pensar. O que eu estou fazendo nesse altar é uma influência pornográfica ou é porque está fluindo aqui, está dando prazer para minha esposa, para mim, está sendo algo saudável sexualmente? E hoje pode ser, a gente pode até dizer talvez que a maioria das vezes acaba sendo influência, né? Geralmente. Porque antigamente só falou da revista, no nosso tempo de infância, né, Gilberto? Sim, O negócio era assim, né? Era Era igual máfia, né? tinha que ter O pessoal escondia lá. manejo. Tinha que ter toda uma logística, né? Hoje em dia não. A pessoa pega um celular. Verdade. Não, e clicou você aqui, vê tem tudo explícito. essa questão da pornografia na nossa época, você vê que era tão difícil para a gente ter acesso à pornografia e mesmo assim a gente teve influência. Imagina no tempo de hoje, né? Eu lembro que para você, a gente tinha um videocassete na sala de casa, né? Tem gente que tá ouvindo a gente aí, os adolescentes, os jovens, não sabem nem o que era isso. Sabe nem o que é isso. Era aquele bujudão que tinha. E aí, para você assistir um filme educativo ali, um filme pornográfico, era impossível porque os seus pais estavam sempre em casa, né? E aí, digamos, não, meus pais viajaram, eu tô sozinho em casa. Vou lá na locadora alugar um filme. Missão 007, né? Você tinha que ter um cadastro lá, né? Verdade. Uma inscrição lá. Aí tu entrava, você crente. Às vezes até o não crente era chato, né? Você pegava um filme daí. E pra pegar o filme tinha que entrar numa... Porque tinha locadora e tinha a sala do demônio, né? Tinha uma cortina assim, uma cortina do cão. Misteriosa. Né? Você entrava assim, e quem tava lá geralmente era o pessoal do bairro ali, né? Ia lá, fulano entrando lá naquela salinha lá, mano. Era bravo, mano. E geralmente era a menina que trabalhava na locadora, né? Aí você pegava aquele filme lá dentro. E que era do bairro ali, né? Não, é pro meu pai, né? Entendeu? Era coisa muito complicada pra você ter acesso. Era mais difícil. É. Era mais difícil. Você vê que às vezes até quando queria, né? A gente ia alugar um filme. Você era tentado, você olhava de rabo de olho assim pra brecha, assim, daquela cortina. Né? Olhava. Hoje em dia, no grupo da família, a sua avó te manda um vídeo desse, educativo. Você, vó, o que é isso aqui? Achei engraçado. Falei, vó, não tem nada de graça nisso aqui. Isso aqui é o diabo. Meu Deus do céu. Hoje em dia é complicado. Não, e sem contar que, assim, a coisa já tá na gente, né? Conta a história de um pai que morava na roça, né? Aquele crente bem raiz, né? E aí ele falou, não, meu filho vai ser santo. E aí o filho não ia pra escola, né, viu uma pessoa dar aula em casa para ele, não tinha televisão, não assistia televisão, nada. E aí depois de 15 anos, né, o menino não via nada, não ia pra rua dentro de casa ali. Aí, não, tá na hora agora de levar o menino para conhecer o mundo. Aí ele saiu na rua com o pai. Aí, pai, que é aquilo ali? Aquilo ali é um charrete, meu filho. Pai, que é aquilo ali? É um carro. Aí daqui a pouco passou uma mulher do outro lado assim, um short curto, uma roupa curta. Aí falou, pai, o que é aquilo ali? O pai falou, aquilo é o diabo, meu filho, é o diabo. Olha não, vem pra cá. Aí quando chegou em casa, aí a mãe, e aí filho, como é que foi, mãe? Muito legal a rua. E o que você mais gostou? Eu falei, mais gostei do diabo. Não adianta, né, cara? Tá no instinto. Será né? por isso a questão da banalização do sexo, pastor? Essas ferramentas todas que nós temos na mão com o smartphone, acha que por isso o jovem vem reproduzindo isso de uma maneira bem mais frequente? Eu acho que sim, cara. Porque eu costumo dizer que a pornografia ela é igual o loja do McDonald's, né? Surge do nada, assim, né? Onde você vai tem uma, né? E eu acho que não é nem o cara que acessa a pornografia, né? Quando eu digo o cara, eu tô falando homem ou mulher, né? É a pornografia que acessa ele, entendeu? Você tá ali no seu TikTok. Você tá ali passando. Você sabe que se você clica
Ou você vê um vídeo de política, por exemplo, vai aparecer um monte de vídeo de política. Se você vê um vídeo de maquiagem, toda hora vai ficar aparecendo vídeo de maquiagem para você. E aí, você tá passando ali, mas de vez em quando o algoritmo ele te envia um conteúdo diferente para ver se você quer consumir, porque ele também precisa entregar o conteúdo de gente que você não curte para ver se você passa a curtir aquele conteúdo. Aí daqui a pouco você tá assim, daqui a pouco passa um demônio lá. Né? E a menina seminua ali. Aí você para um pouquinho assim, aí você fala, diabo, tá repreendido. Satanás, você é diabo, você sabe que você é diabo, eu te repreendo. Só esse tempo que você tá repreendendo, o algoritmo falou assim, acho que ele gostou. Aí tu passa 4 vídeos, aparece de novo ali. Aí você fala, diabo, você de novo, diabo. Você no diabo. E aí, daqui a pouco, entendeu? Então o troço acessa você. E se você não vigiar. Repreendendo o diabo toda hora. Aí você quer que apareça só pra você repreender. Diabo lá agora. Senhor, abençoa essa menina, Senhor. Que tá expondo o seu corpo, Senhor. Tá entendendo? Daqui a pouco, pronto, daqui a pouco. É verdade. Isso acaba trazendo também um grande estrago pro casamento, né, pastor? Com certeza. Porque são dados, né? São dados e dizem que o público cristão evangélico tem muitos homens que acessam a questão da pornografia, né? Não, cara, tem uma pesquisa aí Fala até que do eu vi vício, né? o pastor Anderson Silva falando, que eu não lembro da porcentagem, mas é um negócio absurdo, tipo, sei lá, 80%, 70% dos pastores acessam pornografia, né? Eu também não sei até que ponto, né? É assim, eles entrevistaram uma quantidade X, né, de pastores, porque não dá para você pegar o mundo todo e colocar essa pesquisa, né? Mas assim, é um número absurdo de pastores que acessam, né, pornografia. A gente sabe que isso causa um estrago e entra, né? Interessante que é uma questão que não é muito falada em muitas igrejas. Porque ficou um tabu, né? Porque assim, cara, eu acho que a pornografia, ela vai levar ao adultério. Não tem jeito. Você pode pegar, não que mulher não cometa adultério, né? Mas vamos pegar assim, um homem. Hoje você vê que os pastores estão divorciando, né? E se casando de novo. Eu ouvi um pastor dizendo que isso é o extrato da relação da igreja com Cristo, né? Então, os líderes estão denunciando a relação da igreja com Cristo, né? Os caras estão divorciando, estão casando de novo. E por conta de quê, cara? Se você for lá na origem mesmo do problema, você vai ver que o cara estava consumindo pornografia. Eu não posso generalizar aqui, entendeu? E aí não tem jeito. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu não posso ver um filme desse com a minha esposa, isso deixa a gente com vontade e a gente vai ter mais, né? Então ele usa isso como um artifício para eles se relacionarem mais. Então se você está vendo pornografia para poder conseguir ou sentir vontade de se relacionar com a esposa, né, tem alguma coisa errada. E aí o problema é que a pornografia, ele não vai direcionar o desejo dele somente para a esposa, entendeu? Ele vai estar na igreja, vai estar olhando para as mulheres como um objeto, né? E aí ele vai começar a fantasiar, não tem jeito. A pornografia vai desaguar no adultério, vai desaguar na traição, ou se a pessoa não é casada, vai desaguar numa fornicação, num sexo antes do casamento. O senhor acredita que essa questão possa também já, indiretamente, já estar entranhada na nossa mente? Tipo assim, por esses dias, tem um bocado de tempo, em uma pregação, o pastor usou o termo, usou a semelhança de Satanás com o termo cabeça rachada. Aquele cabeça rachada, pastor, mas foi uma risadaria no meio do jovem. Isso o no pastor, ele usando o termo de Satanás de tanto apanhar, né, tem a cabeça rachada. Só que tudo culpa dele. Só que o jovem já assemelhou cabeça rachada com outra coisa. Essas músicas, tem até um hino da harpa que fala gozaremos em sua face. Isso que eu ia falar agora. Complicado. A mente já tá tão Então, tomada. Hoje em dia não dá nem pra cantar, não dava. Cara, não dá pra legal. cantar nesse tipo de coisa, né, bicho? Legal que você falou um negócio aí, que quando eu falo de sexo,
pros casais, né? Eu uso esse exemplo, que a nossa mente, a gente está tão influenciado pela pornografia que tem hino que não dá para cantar mais. E eu cito esse hino da harpa. Gozaremos em tua face. E acabou o culto, irmão. Acabou. Porque esse é o hino... É o hino da harpa que inicia um culto, né? Nós abrimos esse culto em teu nome, gozaremos em tua face. O culto nem começou, já acabou. Porque você vai ter gente... Meu Deus. Por quê? Porque a gente está influenciado pela pornografia, entendeu? Muita coisa, né? E falando nessa questão pornografia, vai... essa questão vai dar num resultado de entrar no assunto da masturbação, né? Que pro casamento não é uma coisa muito boa. Não, é complicado, porque é aquilo, o cara vai assistir um filme pornográfico, ele não vai sentir vontade de evangelizar, né? Tipo, rapaz, vontade de evangelizar que eu tô aqui assistindo esse vídeo. Ele vai fazer o quê? E a pornografia, ela não leva o homem... porque a gente tem essa falsa ideia, que se eu ver um filme pornográfico, eu vou falar assim, eu vou lá, vou ter relação com minha mulher. Acendeu aqui, eu vou procurar minha esposa. Né? Aí o cara pode até ter esse desejo de procurar a esposa. Só que a gente sabe que a mulher, ela não tá o tempo inteiro, né? Ela não tá o tempo inteiro assim, a hora que o cara fala, tô com vontade, ela fala, vambora agora então. Vambora, tá tudo, vambora. Não é. Né? A mulher tem momentos que ela não tá bem, né? Que ela não quer, fala, não tô legal, hoje não, né? E aí o cara vai fazer o quê? Tá bom, vou tomar um banho ali. Aí ele vai tomar um banho, ele vai querer aliviar. E aí ele vai pensar em quem? Na mulher dele? Não vai pensar na mulher dele, ele vai pensar em outra mulher e pronto, aí daqui a pouco, é um abismo, chama outro abismo. E aí aquela mulher que ele pensou é uma mulher que ele conhece. Daqui a pouco ele vai estar passando por aquela mulher e pronto. Daqui a pouco Você tem um conselho para alguém que já acessou essa porta pelo menos uma vez na vida? Você tem um conselho para essa pessoa? Olha, é difícil, né, você pegar uma pessoa que acessou uma vez só. Porque eu tô dizendo, foi aquilo que eu disse. Primeiro já era. Não, porque não é ela. Digamos que ele acessou, foi a primeira vez assim. Se eu tenho um conselho para ele. Olha, eu penso assim, olha, o cara ele não tem que colocar na cabeça dele que ele tem que fugir da pornografia, que ele tem que fugir da masturbação, que ele tem que fugir dessas coisas. Eu acho que ele tem que ter no coração dele que ele tem que se aproximar de Deus, né? Ele tem que se aproximar de Jesus, porque quanto mais perto de Jesus ele estiver, mais longe da pornografia ele vai estar, entende? Então eu acho que as pessoas erram quando ela fica assim, eu não posso pecar. Ela está focada em não pecar, e ela tem que estar focada em se relacionar com o Espírito Santo, né? É igual um jovem uma vez, ele falou para mim, né? Pastor, eu tô me masturbando, não consigo parar, não consigo. Aí eu falei para ele, cara, sabe que você faz? Aonde que você se masturba? Ele falou, no banheiro, ele morava com os pais. Eu falei, então você faz o seguinte, cara, toda vez que você for entrar no banheiro, leva a Bíblia. Leva a Bíblia pro banheiro. Aí ele, caramba, legal. Aí foi passando. Aí eu falei, e aí? Não, tá na benção. Aí teve um dia que ele chegou triste, cara. Eu falei, não, deu ruim. Aí ele chegou e falou assim, deu ruim, eu caí de novo. Eu falei, mas você não levou a Bíblia pro banheiro? Ele falou, não tive coragem, porque eu tava com muita vontade, eu não levei a Bíblia pro banheiro. Aí eu falei, mas o Espírito Santo não tava no banheiro? Entendeu? Então eu falei, cara, você tem que se aproximar do Espírito Santo. Eu dei essa ideia para ele porque sabia o que ia acontecer. Eu falei, então o Espírito Santo tá contigo 24 horas por dia, mano. Então, porque a masturbação, a pornografia é falta de fé. É falta de fé. É porque eu estava fraco. Não, é porque você não crê. Não, como assim eu não creio? Você crê que Jesus mora, vive e habita dentro de você? Sim. Você entraria no seu banheiro, trancaria a porta. Não tem ninguém me vendo aqui. Mas se sua mãe tivesse atrás de um vidro assim, tipo Big Brother, você sabe que sua mãe tá atrás. Você não tá vendo sua mãe não, mas ela tá ali, tem um vidro e ela tá lá atrás, igual o Big Brother. E ela tá te vendo? Não, você não tá vendo sua mãe. Mas você sabe que ela tá ali, você ia se masturbar com sua mãe te vendo? Não, tá maluco, não ia ter coragem, não ia ter clima. Mas como é que você se masturba sabendo que Jesus está ali, te vendo? É porque você não crê de verdade que ele está ali. Se você cresce piamente que ele está ali, você não faria isso. Forte, hein? Entendeu? Então é uma questão de fé e não uma questão de fraqueza, entendeu? Sim, Forte. sim.
Mas só a Bacana. questão da linguagem de dentro do casamento, tem mulheres que gostam de receber flores, né, presentes. Tem outra que já é mais a questão do serviço. Alguns tipo de linguagem do linguagem, a amor, linguagem né? do amor ali, né? O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? Tem pessoas que ainda têm um pouco de dificuldade. Eu, logo no início, eu achava que no meu casamento, eu não deixando faltar nada, as contas em dia, já era um ato grande feito para a mulher me amar assim a todos os momentos. Mas eu fui vendo que no meio do caminho que isso não era o ápice de tudo, Uhum. não era o auge de Só o tudo. básico, Era né? o básico mesmo. Mas a questão da criação ela acaba influenciando muito para o casamento, né? Fui vendo que ela tinha outras linguagens e tal. O senhor pode falar um pouco da linguagem do amor? Porque assim, cara, eu atendi um casal uma vez e a mulher começou a falar, né? E ela disse o seguinte, que o marido dela ele trabalhava de segurança. Então ele tinha uma escala. E a escala dele geralmente era à noite. Então ela acabava não dormindo sem o marido quando ele estava de serviço. Quando ele chegava em casa, ele dormia e acordava tarde, né? E quando ele acordava, por exemplo, sei lá, 2 da tarde, ele acordava, aí lá tomava um café, comia alguma coisa, pegava o carro e ia fazer Uber. E ela falou que ele já chegou a fazer 16, 17 horas de Uber. E ela tá reclamando que ele não para em casa, ele tal, nossos filhos vê pouco e tal. Quando chegou na vez dele, ele falou assim, pastor, pergunta para ela se falta alguma coisa na despensa. Pergunta a ela se a escola dos nossos filhos não estão pagos. Aí começou a falar, pergunta a ela se ela não tem uma boa vida. Então, se eu não ralar, pastor, não tem isso. Aí, tá bom. E eu vi a cara dela. Eu falei, cara, quem tem que fazer essa pergunta para ela é você. Porque, às vezes, a nossa família pode ter tudo, mas se não tem a gente, não tem nada. Então, às vezes, para tua esposa, para seus filhos, é melhor você diminuir o padrão de vida, mas para eles terem você, do que não ter você e ter um bom padrão de vida, né? Aí eu até brinco, falei que cheguei em casa depois disso, fiquei impactado, né? Falei com minha esposa, falei, amor, você quer que eu viaje menos? Porque se eu viajar menos, né, eu vou estar mais finais de semana com vocês. Mas eu vou trazer menos recursos para casa, mas pelo menos eu vou estar mais com vocês. Aí ela falou, né, missionário que fala, né? Pode ir, é missões, né? Precisa nem voltar, não, só manda o Pix de lá mesmo, tá entendendo? A nossa casa é uma agência, a gente tá te enviando, entende? Então, entende? Então, assim, a gente tem que nessa relação, entender o que o outro prefere, né? Que às vezes o cara enche a mulher de presente, não é isso que ela quer a atenção dele. Eu costumo dizer que o homem ele tem que ser bom em 3 lugares da casa, né? Ele tem que ser bom na cama, ele tem que ser bom no altar, ele tem que ser bom no sofá. A casa de todo mundo tem que ter cama, tem que ter altar e tem que ter sofá. O homem tem que ser bom no altar, tem que ser um cara de oração, um cara que se relaciona com Deus. Ele tem que ser bom na cama, não é de acordar meio-dia, é bom na cama mesmo, no mistério mesmo, no sexo. E ele tem que ser bom no sofá. Porque o sofá é o lugar onde a gente dá atenção para a esposa. E a cama é o lugar que ela dá atenção para a gente. Então, por que tem homem que está fazendo pouco sexo? Porque ele está dando pouca atenção. Então, quanto mais atenção ele der para ela no sofá, mais atenção ela vai dar para ele na cama, entendeu? Então, o problema é esse. O cara acha que o que a mulher precisa é só estabilidade financeira. E não é. Às vezes o cara dá estabilidade financeira para ela, mas não dá atenção, não se preocupa. É por isso que quando eu chego em casa, eu sento no sofá com minha esposa e pergunto para ela, como é que foi seu dia? Eu não estou nem preocupado com como é que foi o dia dela, estou preocupado com como é que vai terminar o meu dia, tá entendendo? Na cama. Pastor, o senhor tem umas chaves aí, o senhor é escritor de livros, o senhor pode mostrar algumas obras do senhor? Já tá com material já tá top com material aqui, né? aí, né? Para quem está acompanhando desde o início, eu fui lá no carro buscar Demo Pausa, aleluia. Ó, esse aqui foi o que eu falei, né? O Pra Que Namorar, que é o seminário DNA do Namoro Cristão que virou esse livro. É lógico que aqui não tem todo o seminário, porque as pessoas olham e falam, nossa, esse livro aqui, que é um livretozinho, a pessoa pega e fala, não, grossão, né? A pessoa tem dificuldade de ler. Então, esse livro eu peguei as partes mais importantes, Pra Que Namorar. Ó, aí logo depois eu lancei esse aqui, ó, Casamento à Prova de Divórcio. Esse livro aqui conta a história de Davi e os 600 soldados, né? As famílias deles foram sequestradas, algumas áreas da família deles foram sequestradas e a gente precisa resgatar algumas situações do nosso casamento que durante o tempo foram sequestradas. E esse aqui é o último, Em Briga de Marido e Mulher, Eu Meto a Minha Colher. Esse livro eu falo muito sobre dinheiro, né?
não a forma de como a gente administra o nosso dinheiro, mas eu falo sobre o que é dinheiro, né? Dinheiro é emocional. Então tem muita gente que não rompe financeiramente porque não entende o que é dinheiro. E por que eu escolhi falar nesse livro, boa parte dele, sobre dinheiro? Porque é o segundo motivo que mais tem gerado divórcio nos casamentos, né? Eu costumo dizer que quando a sua vida financeira está fluindo, um problema desse tamanho fica desse tamanho. E quando você está vivendo uma dificuldade financeira, um problema desse tamanho fica desse tamanho, né? Minha esposa, quando está estressada, quando quer brigar, está mal, já falo para ela, vamos na Zinzane? É uma loja que vende vestido para mulheres, né? E aí pronto, ela fica boa rapidinho. Rapidinho passa. Rapidinho ela fica, ei, tô boa, hein? Zinzane, leva a esposa de vocês lá pra vocês verem. Opa. Zinzane em inglês é diabo. É mesmo? Não, deve ser, porque o troço é caro demais. Sangue do poder. Então, nós vamos colocar aqui o link. Tem um link para poder adquirir o livro. Cara, o livro eu vendo quando eu vou nas igrejas, né? Opa, então, ó. Sim. Vai estar aqui, Tem que ó. me convidar. A gente vai colocar aqui embaixo. Você quer levar o pastor Elvis Breves, grande homem de Deus, mestre em relacionamento. A gente vai colocar aqui, vai estar aqui o telefone dele, o link, tá bom? Pastor, para levar o senhor na igreja deve ser um transtorno tremendo, né? Porque o senhor mora num lugar muito querido. O senhor era da Barra, né? O senhor mora na Barra, né? Não, moro em Lodebar. Lodebar? São meu Gonçalo. Deus. Eita! O homem daqui de casa, que É, de São alegria. Gonçalo. Boa. Já fizeram de tudo pra me tirar de São Gonçalo, cara. Moro aqui há 44 anos, né, O senhor cara? tem uma história, né? É. Gonçalo, né? É difícil, cara. Eu moro perto dos meus pais, né? Meus pais moram ali no lindo parque, que de lindo não tem nada. Eu moro no Galo Branco. E a minha Ih, sogra, rapaz. meu sogro também mora no Galo Branco, né? E Ih, a vizinha ali, Geda, ó. é, É mole? Vizinho, pô. É. a gente mora mal, a gente nem sabia, né? Não, mas é difícil, cara, sair de São Gonçalo. É difícil. Por exemplo, eu e minha esposa, quando a gente tem que viajar, a gente vai falar pra casais, aí ela vai junto, né? E aí minha sogra mora ali na rua paralela à nossa, né? Então, minha filha fica lá. Quando eu não posso buscar na escola, às vezes eu e minha esposa tem que sair antes. Toda logística. Minha sogra vai lá, né? pega minha Facilita. filha. É muito top. Ah, muito legal. Então, É. Geda, vamos falar do nosso parceiro, Geda? Opa, vamos. Vamos falar da Querigma? Vamos faturar? Pode falar? Eita! Olha aí. Então vamos lá, gente. Aqui. Querigma é a loja do nosso parceiro Fábio aí, né? É a editora. Você que estiver precisando de livros, artigos evangélicos, blusa, boné, camisa, tudo que você precisar de artigo evangélico, na Querigma tem. Tem até livro do pastor Elvis lá também. Acho que tem. Tem. Agora, o boné dele, ele me mostrou lá a qualidade top, né? Cadê, ó? Eu gostei muito. Ah lá, a câmera do meio tá acionada aí, um bonézão bonito. Tem o modelo preto também, tem essa do modelo amarelo, preto com amarelo. Gente, Vou colocar produto, o link aqui, né? Sim, O sim. Instagram dele, o WhatsApp, né? Tudo direitinho aí, do jeito que ele merece. Um abençoador da obra. Vai lá. Se você falar que veio através do Impactado Cash, você ainda vai ganhar um belo porcento de desconto, tá? É onde tem um cupomzinho lá pra você. Bem generoso. Outra coisa, para pastores, né? Você também quer ovelha? Semana passada a gente mostrou aqui esse cálice, tá? Novo modelo, bem mais higiênico. Antigamente tinha aquele negócio de você prático. chegar, né? Cortar os pãezinhos, encher o cálice da garrafa. Agora não, gente. Agora vem mais prático. Aqui, Bem ó. higiênico. Bem higiênico. Você vai fazer o seguinte: você vai virar ele de cabeça para baixo, tá? Vai fazer assim, ó. Aqui. Pronto. Eu acho Bem que agora prático. até tem. Tem outro modelo também. Tem Essa outro modelo. técnica eu não sabia, não. Aqui, ó. Tá vendo? Tem pessoas que abrem assim, aí o O pão pãozinho. cai, Pão cai, Aí você... já fica logo perturbado. Ah, meu Deus. Aqui, ó, sem preocupação nenhuma. Você vai virar de cabeça para baixo, vai virar o cálice. Olha que coisa linda. E bem mais prático e higiênico. Então você que é pastor de igreja, procura a Querigma, tá? Vai estar o link aqui embaixo e você vai ser abençoado. E ele entrega na sua igreja, tá bom? Não se preocupe com entrega, que você acionando esse link aqui, você vai falar diretamente com ele, ele vai marcar o dia e leva na sua igreja, tá bom? Deus abençoe vocês. Pastor, a respeito do ageísmo, a respeito de uma pessoa mais nova gostar de uma pessoa mais velha, Ih, que o senhor polêmico. pensa sobre isso? O que o senhor pensa sobre isso?
Olha, eu sou mais velho que minha esposa há 10 anos, né? Eu acho que assim, é a questão da tatuagem, né? A pessoa faz uma tatuagem agora. Ela tá nova, bonitão e tal. Uma hora vai murchar, não vai? Então, assim, eu acho que a pessoa, nada contra, né? Mas eu acho que a pessoa tem que pensar a longo prazo, né? Pessoa, sei lá, 30 anos de diferença. A gente sabe que lá na frente, que a gente casa para sempre, né? Que lá na frente a pessoa sabe que vai ter que cuidar do outro e o outro não vai poder suprir a pessoa, né? Principalmente sexualmente. E aí, como é que ela vai fazer? Então ela tem que estar preparada para isso, para esse momento, né? Porque a gente pensa muito no agora, né? A gente pensa muito no momento, mas a gente tem que pensar também a longo prazo. Se a pessoa quiser fazer essa escolha, tomar essa decisão, não tem problema. Eu convivi com uma pessoa, trabalhei com uma pessoa que na época ele tinha 24 anos e ele casou com uma senhora de 72. Que isso? Loucura. Ela, tô te falando. E aí a gente falava pra ele, cara, não, ele foi. E aí não durou 5 anos, cara. Ele diz que não durou porque o filho dela, que a mulher tinha um filho de 30 e poucos anos, você vê, o filho era mais velho do que o cara, e o filho não aceitava, e ele casou e foi morar com ela. Na casa dela com o filho, que o filho era solteiro. Minha mente deu uma bugada aqui, pastor. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 24. E ela tinha quanto? 72. Bugou de novo. Que Mas isso? o senhor é mestre em relacionamento. Tem alguma coisa a ver com a questão da atração? O cara sente uma atração por uma pessoa Pode mais ser. velha? Ou ele tá querendo tirar proveito de uma situação de ter uma pessoa mais madura, que já tem um salário, já tem uma aposentadoria de Não era fulano? nem, a mulher não era nem, tinha nem dinheiro. Ó, por exemplo, eu tava assistindo um programa, o programa Quilos Mortais, né? Não sei se vocês já viram. Que a pessoa passa por um processo Sim, para ela sim. fazer a bariátrica, ela tem que sim, emagrecer sim. tantos quilos. A mulher era enorme, ela tinha mais de 200 quilos, 240 quilos parece. E aí o marido dela, quando ela tentou entrar no programa, aí o programa vem, é tipo um reality show, né? Aí o entrevistador falando com eles, aí... Entrevistador não, né? De só filme eles falando, né? Aí falou o seguinte, se ela entrar para esse programa, o programa que eu falo é o programa para ver se o médico vai aceitar fazer a cirurgia nela. Uhum. Eu separo dela. Porque eu casei com ela porque ela era obesa. Que isso? Entendeu? Ele queria ela daquele jeito. Mas é um troço absurdo. A mulher deitava assim, esparramava aquele negócio pra levantar, tinha que vir gente ajudar ela. Pra tomar banho, tinha que levantar aquele troço. E o cara gostava daquele. E o cara era o corpo dele normal. Isso aí E ele falou: se ela for fazer a bariátrica, eu não quero. Eu gosto de mulher assim. E o cara largou ela, porque ela continuou no programa e ele separou da mulher. Caramba, será que ele... isso deve ser Entende? algum distúrbio, né? Eu creio que sim, cara. Agora Que é uma a questão de da saúde ali já, né? agora a pessoa, por exemplo, a menina vai casar com o cara, sei lá, 15 anos mais velho que ela, né? Sei lá, 20 anos, eu não sei qual de repente seria o limite pra pessoa falar, não, lá na frente vai dar problema, né? Não sei. Mas não tem jeito, a pessoa se apaixona ali, né? Que ela se apaixonou por um cara que, sei lá, tem 30 anos de diferença. Ela tem 20, por exemplo. Ela tem 20 e o cara tem 50. Mas aí o cara 50, o cara malhando, o cara tá ali, o cara é gente boa. Ela se apaixonou pelo cara de 50. Ela não tá pensando num cara de 80, né? E ela vai estar novinha e o cara vai estar... E ela vai ter que cuidar dele, né? Vai ter que limpar as fraldas dele, não sei. Ela acho que ela não... tudo na mesa pra fazer os cálculos. Eu acho que direitinho. o que ela tá sentindo... A gente fala ela, né? Mas ela ou ele. O que a pessoa tá sentindo naquele momento é o que importa. Não é o que vai acontecer lá na frente. O importante é o que ela está sentindo ali. Então, ela não consegue enxergar o lá na frente. Não, eu amo tanto que lá na frente não importa. Ela nem pensa no lá na frente, né? Ela nem faz esse cálculo. Sim. Já Interessante. tem outra perguntinha aí, já separou a sua aí? Não é uma pergunta, não. Aham. Eu ia perguntar ao pastor. É uma pergunta. Cheio de perguntas, dá até medo dessas perguntas. Não, sobre a questão ministerial. Aí já é a questão mais ministerial. Tipo, o senhor começou, falou do início, falava para
palestra de namoro, aí foi falar para casais. E a gente vê que o senhor tem um perfil, fala um pouco meio engraçado, lembra um pouco o pastor Cláudio Duarte. E a gente já viu que ele recomenda o senhor, ele referenda o senhor direto, né? Então, assim, tá na altura, né? Então, eu gostaria de saber como é que foi esse encontro. Ele viu o senhor pregando ou o senhor foi atrás dele? Como é que foi esse... É assim, ó, o pastor Cláudio, ele foi consagrado a pastor pelo pastor Paulo do Monte Oreb, uma igreja que tem em Campo Grande. E aí eu comecei, lá no Monte Oreb tem um culto segunda-feira, que é um culto que o Silmar Coelho, vocês conhecem o pastor Silmar Coelho, né? Sim, sim. Que o Silmar Coelho, ele iniciou esse culto. Ele ficou acho que 17 anos na liderança desse culto, às segundas-feiras. Então esse culto tem uma pegada assim, mais voltada para esse jeito mais descontraído de pregar. E depois o Silmar Coelho ficou muito conhecido no Brasil todo e ele já não conseguia mais ficar toda segunda-feira. Aí passou a ficar 2, depois 1. E aí o pastor Paulo começou a levar outras pessoas para esse culto. E se eu não me engano, depois foi o Jairinho, que era um que tocava sanfona e cantava. Não sei se vocês lembram dele. Ele também ficou nesse culto. Aí o Marquinho Menezes já prega nesse culto acho que uns 6 anos. E depois o pastor Paulo me conheceu e me colocou também nesse culto. Então é assim, quer dizer, depois do Jairinho acho que foi o pastor Cláudio. O pastor Cláudio Duarte pregava todas as segundas-feiras. E depois o pastor Cláudio ficou muito conhecido também e passou a diminuir as idas nesses cultos de segunda-feira. E aí agora o pastor Cláudio prega 2, o Marquinho pregava 1 e eu 1. Só que o Marquinho dirigindo Niterói agora, ficou difícil pro Marquinho, porque o culto dele também é segunda-feira e a igreja lá exige muito a presença dele, né? Pelo tamanho da igreja, pelo desafio que é. E agora o Marquinho também acho que não vai mais segunda-feira. E aí eu comecei a pregar. E aí acabou que o pastor Cláudio me conheceu desse culto, né? E aí eu fui pregar uma vez na igreja dele e a coisa foi indo, aí chama de novo. E hoje toda a primeira quarta do mês eu prego lá, entendeu? Esse mês eu não fui a primeira que eu tive que atender a minha igreja, então eu vou dia 18. Eu acho que é quarta-feira que vem, se eu não me engano, dia 18. Mas geralmente eu vou toda a primeira quarta do mês lá. E aí eu acabei me aproximando mais dele, né? Tipo assim, presente de Deus, né? Benção, né? Benção. Então temos aí 2 referências e uma, talvez as pessoas vejam a questão de o senhor ser bem engajado. Na verdade, as pessoas elas nunca elas não imaginam que São Gonçalo tem pessoas boas. A verdade é que as pessoas olham para São Gonçalo assim, né, vê como uma cidade de passagem, né? É. Então as pessoas olham assim, devem olhar para o senhor assim, esse homem deve ser da Barra da Tijuca, deve ser de Copacabana, deve ser do Sul, né? Então nunca eles iriam imaginar que o senhor... Lá de São Gonçalo. São Gonçalo. Gerar alguma coisa boa de São Gonçalo. São Gonçalo é o celeiro dos músicos, né, cara? Isso verdade, aí. Os músicos tops aí, ninguém faz ideia de São Gonçalo. A maioria sai de São Gonçalo. Verdade. São Gonçalo exporta muita gente boa também, né? Muitos artistas, pregadores, né? Verdade. Muito bom, pastor. Pastor, nós já estamos indo para o fim. O senhor tem um Instagram, a gente vê que o senhor é bem engajado na questão do Instagram, as redes sociais do senhor. Você quer falar as redes sociais do senhor? Olha, a minha rede social é assim, a número 1, né, que eu mais utilizo é o Instagram, né? E é lógico, o TikTok cresce muito mais rápido que o Instagram, né? Então tudo que eu posto no Instagram eu posto também no TikTok, né? Mas eu acho que o Instagram é mais importante porque é onde eu respondo as perguntas. E aí eu respondo no Instagram, a caixinha de perguntas eu coloco no Instagram, e depois que eu edito essas perguntas e posto, né, de uma forma mais engraçada ali, coloco uma musiquinha, um corinho de fogo no momento que a esposa fica sem graça. E aí eu pego essa pergunta e também posto lá no TikTok, né? Mas as perguntas eu não recebo elas pelo TikTok, eu recebo pelo Instagram. Uma forma de relacionamento maior no Instagram. E agora o canal do YouTube já é mais uma rede de conteúdo, né? Porque às vezes as pessoas me fazem uma pergunta no Instagram e aí eu não respondo a pergunta, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, pastor, pode sexo anal? Aí eu respondo ali fazendo uma brincadeira de no máximo 1 minuto, que não tem como eu responder esse tipo de pergunta
ali numa resposta de 1 minuto, né? Nos stories, não tem como. Então, se você quer aprender assim, porque é incrível o que tem acontecido no Instagram, é mais uma coisa voltada para o humor ali, né? Para o casal se divertir ali. E como eu tenho tido testemunho no Instagram dessas perguntas, sabe qual é o maior testemunho que eu tenho recebido? De mulheres, pastor, esses seus vídeos mudou meu casamento. Eu falo, como? Como se não é um conteúdo para ensinar, porque não dá tempo, né? É mais uma questão de brincadeira. Pastor, eu e meu marido, a gente não conversava mais, a gente não ria mais junto, a gente não via mais filme junto, a gente não sentava junto. Meu marido não mandava mensagem para mim durante o dia no WhatsApp. E agora isso está acontecendo, porque ele pega um vídeo seu, manda para mim e manda um áudio. Olha só esse vídeo, cara, eu tô aqui morrendo de rir, olha aí. Você já viu esse vídeo hoje? Aí a mulher assiste também. Não tinha visto não, vou ver. Pô, já comentei lá, eu também. Caramba, é muito engraçado. Então eles estão se aproximando. Chega em casa, primeiro que o cara fala, cara, você viu o pastor hoje que ele fez negócio de papel higiênico com a mulher dele? Cara, então eles estão interagindo, eles estão conversando, estão dialogando mais por conta desses vídeos, entendeu? Então o marido manda para a mulher manda para o marido. Então isso tem aproximado o casal. Agora, se você quiser conteúdo, aí você quiser aprender, vai para o YouTube, né? Que é tudo Elvis Breves, né? Elvis igual o Elvis Presley, né? Elvis e Breves, não é Brevis, é Breves. Você vai encontrar lá. E até curiosidade. A mãe você era fã do Elvis? Não, era fã do Luiz Gonzaga. As pessoas perguntam, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira. Não, minha mãe era muito fã do Elvis. Muito, muito, muito fã. Eu lembro, eu era garoto, ela tinha os discos de vinil, tinha pôster colado na porta do quarto dela. O Elvis grandão assim, né? Com guitarra. Ela era muito fã mesmo. Eu também sou fã do Elvis Presley. Conheço tudo do homem, pô. Isso Eu também até hoje acho que esse homem não morreu. Eu acredito que Elvis Presley não morreu. Depois vocês dão uma olhada aí, pastor Bob Joyce. Bob Joyce, não se esqueça desse nome. Tem uma teoria aí. Será que morreu, que não morreu? Tá vivo, não tá vivo? Aí fica... Essas teorias, né? Ajuda a manter o cara vivo, né? Verdade. Pastor, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês. Obrigado, Bênção pura. E muito obrigado, galera. Ó, compartilha, curte. Vai lá no YouTube também, deixa o like também. Ó, o link do nosso canal no YouTube tá aqui na bio, aqui no Instagram. Você vai lá, tem o link do nosso canal no YouTube. Deixa o like lá, se inscreve, compartilha pros amigos também. Tá bom? Uma honra, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que um pedido nosso, Gera, a pessoa vai dar uma ensaboada aí, mas o pastor Elvis vai fazer um pedido aí rapaz, pra seguir a gente, compartilhar, com certeza. comentar. Aí. Impactado Cast, faz um pedido pra gente aí, pastor Elvis. Inclusive, os cortes, vou marcar vocês, o podcast Impactado, vou marcar vocês também. Em nome de Jesus, eu creio, vai crescer e muito. Já tá crescendo, né? Vai crescer muito. Então não deixa de seguir não, gente. Tamo junto. Valeu, pastor. Obrigado, tá, gente? Deus abençoe vocês.